A gente fala agora sobre o primeiro caso de cura do vírus HIV no mundo. Durante muito tempo, o americano Timothy Ray Brown era conhecido apenas como paciente de Berlim. O Dr. Drauzio Varela conversou com o escolhido para entrar para a história da medicina. Na última sexta-feira, os estudantes de medicina da Universidade de São Paulo olhavam curiosos e faziam muitas perguntas. Timothy Brown está acostumado. Acho que antes eu era uma pessoa egoísta. Agora o importante para mim é que mais pessoas no mundo sejam curadas. Timothy é o primeiro homem da história a ser curado do vírus HIV. Mas para isso, ele diz, foi preciso escapar de 3 sentenças de morte. Quando você soube que você era HIV positivo? Foi em 1995. Eu morava em Berlim e um ex-namorado me procurou para dizer que tinha o vírus e que eu deveria fazer o teste. Quando deu positivo, ele disse, você sabe que temos apenas mais uns 2 anos de vida, né? Aquilo foi um choque. Nos anos 90, os índices de mortalidade pela AIDS eram altíssimos. Mas a associação de medicamentos chamados antirretrovirais trouxeram a perspectiva de uma vida relativamente normal. Eu lembro de tomar, 40 comprimidos por dia. Uns tinham que ficar na geladeira e você só tomava em jejum. Outros só nas refeições, nunca em jejum. Era bem complicado. Timothy conta que durante 10 anos praticamente esqueceu que tinha HIV. Até que um dia, em 2006, ele não conseguiu pedalar até o trabalho. Cada vez mais cansado, fez exames e descobriu que tinha leucemia. Pensei, ok, essa é a minha segunda sentença de morte. O que foi pior, ter recebido o diagnóstico de leucemia ou saber que era portador do vírus HIV? Eu diria que foi a leucemia. Por ser gay e nem sempre fazer sexo seguro, de alguma forma eu sabia que corria o risco de contrair o HIV. Mas a leucemia, para mim, só acontecia em crianças. Durante a quimioterapia, Timothy teve uma infecção generalizada e quase morreu. O médico, então, sugeriu um transplante de medula óssea, que destrói todas as defesas imunológicas do corpo, e depois implantar células-tronco de um doador para reconstruir do zero um novo sistema imunológico. O médico que fez esse transplante teve a ideia de pegar amostras de um doador que tem uma mutação protetora contra o HIV. Essa mutação era a ausência de uma proteína chamada CCR5, que serve de porta de entrada para o HIV nas células. Sem essa proteína, o vírus simplesmente não consegue se instalar e morre. Acharam nada menos que 267 potenciais doadores no banco de medula alemão. Um número muito, muito bom. Então resolveram testar cada amostra para descobrir se alguma delas tinha essa mutação. Felizmente, na amostra 61, surgiu o doador perfeito para mim. O transplante foi feito em fevereiro e em maio, Timothy já estava completamente livre do HIV. Eu vi os médicos dizendo, tem algo muito especial acontecendo aqui. Livre do HIV, mas não da leucemia, que voltou 7 meses depois. Os médicos, então, resolveram fazer um segundo transplante com o mesmo doador. Acho que eles se recusaram a simplesmente desistir do meu caso. Timothy teve uma nova infecção, desta vez no cérebro, e ficou com sequelas neurológicas. Hoje, anda com certa dificuldade e tem a visão comprometida. Fizeram uma biópsia no meu cérebro em busca de traços do HIV, porque é lá que o vírus costuma se esconder. Mas não acharam nada, nunca mais encontraram nada. Quando você se convenceu de que estava curado da leucemia e da infecção pelo HIV? Eu só acreditei que estava curado quando meu médico publicou um artigo sobre o meu caso numa importante revista científica. E olha que nem ele usou a palavra cura. Ele chamou de remissão de longo prazo.
Na publicação, o nome de Timothy foi preservado e durante 3 anos o mundo se referiu a ele como o paciente de Berlim. Mês passado, Timothy estava no Congresso Internacional que anunciou uma segunda pessoa curada do HIV. O paciente de Londres, ainda anônimo, tinha um linfoma e foi submetido ao mesmo tipo de transplante de Timothy, com um doador imune ao vírus. Se alguém me pergunta hoje, o HIV tem cura? A resposta é sim. Nós temos esse caso do Timothy por tanto tempo já acompanhado. Só que o que ele passou não é algo que a gente possa fazer em todo mundo que vive com HIV. Porque uma percentagem grande das pessoas que fazem transplante de medula podem morrer. É um procedimento muito agressivo. Você acha que nós estamos mais avançados na pesquisa de novos medicamentos, mais eficazes ainda, ou de vacinas? A pesquisa de medicamentos avançou mais, ao ponto de a gente já antever o surgimento de remédios que talvez possam ser usados uma vez por mês, quem sabe uma vez a cada 6 meses, capazes de controlar a multiplicação do vírus e preservar a vida das pessoas. Faça o teste do HIV. O teste rápido dá o resultado na hora. Esse teste rápido também começa a ser vendido nas farmácias. Não tenha medo. Se der negativo, tranquilidade total. Se der positivo, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. Você não vai esperar a doença ficar bem grave para procurar ajuda, vai? No Brasil, estima-se que hoje cerca de 135 mil pessoas não saibam que estão infectadas pelo HIV. 11 mil morrem todo ano por complicações decorrentes da doença. Há 12 anos, Timothy não tem mais essa preocupação. Há alguns momentos que você para e pensa, puxa, eu me curei de 2 doenças potencialmente mortais. Você é religioso ou você acha que foi a tecnologia que te curou? Alguém ou alguma coisa quis que eu permanecesse aqui na Terra. E eu acho que a minha mensagem serve de ânimo para pesquisadores, médicos, pacientes e familiares. Mas por que aconteceu comigo, eu não sou capaz de explicar. Bom, e para falar mais comigo sobre este assunto, eu recebo aqui o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, aqui de São Paulo, doutor Jean Gorenstein. Tudo bom, doutor Jean? Bom dia, Bourdin. Bom dia, como vai? Bom dia. Bom, o que significa, o que está significando esse caso do Timothy para a medicina? Pois é, isso é esperança realmente de cura, mas são casos absolutamente pontuais. A gente não tem como extrapolar isso para os outros 36 milhões de pacientes que têm HIV e AIDS no mundo. No Brasil, nós temos 866 mil casos e, lógico, que a condição acaba sendo outra. Eu não posso expor o indivíduo a transplante de medula, colocá-lo numa imunossupressão, que a gente chama, que é exatamente quando eu deleto, destruo todo o sistema imune para fazer. Então, eu não tenho como fazer, até porque a mortalidade acaba sendo muito grande e essa não é a melhor forma. O que claramente se ficou definido até pela Organização Mundial de Saúde, que quanto mais precocemente o indivíduo descobre ser portador do HIV, hoje nós temos um programa nacional de AIDS no Brasil que já disponibiliza de forma gratuita e imediata o tratamento com medicações de primeira linha, ou seja, medicações muito mais seguras do que eram, com menor número de comprimidos e que tem o que nós chamamos de melhora virológica e imunológica. Não tem que ter medo de fazer o teste. Não tem, porque o que nós temos, quando nós falamos melhora imunológica, eu melhoro a imunidade e o indivíduo não vai ter AIDS, que são aquelas doenças oportunistas. Isso. E mais, eu tenho uma supressão do vírus. Dessa maneira, não só ele não vai evoluir com doença, como ao mesmo tempo ele vai diminuir a chance de transmissão. Só para se ter uma ideia, aquele indivíduo que faz regularmente, pelo menos nos 6 meses, o tratamento de forma absolutamente regular, ele acaba em 12 semanas eliminando a presença de vírus e mais, nesses 6 meses, ele perde a capacidade de transmissão, de contaminação de outras pessoas. Agora, vamos deixar bem claro
que isso não quer dizer que está tudo bem, AIDS agora tem cura, então não preciso mais me cuidar, não preciso tomar cuidado nenhum, etc. Os primeiros cuidados lá de se prevenir com preservativos continua sendo abençoado isso. Não tenha dúvida, o preservativo e mais. Nós temos dentro do Programa Nacional de AIDS, desde 1996, além das medicações que são dadas de forma gratuita, hoje, eu digo hoje, de 3 anos para cá, nós temos as profilaxias, que são as prevenções pré e pós-exposição. A pós-exposição são aquelas pessoas vítimas de violência sexual, estupro, ou aqueles que tiveram ruptura da sua camisinha numa relação duvidosa, eventual, ou acham, puxa, eu acho que eu não usei a camisinha ontem. Procurem até 72 horas os centros de referência de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, vão ser testados se já tem ou não AIDS pregressamente e, com isso, vão receber por 28 dias o tratamento, não só para o HIV, como para outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. E mais, alguns grupos específicos, especialmente aquelas pessoas que convivem com parceiros e parceiras que são soros que a gente chama diferentes, ele positivo, ela negativo, podem também tomar uma medicação de forma contínua, preventiva, para que não possam se contaminar. Doutor Jean, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia para o senhor. Muito obrigado a todos. Semana, ótima semana a todos. Para todos.